Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros. Vamos dar início à reunião ordinária de 4 de junho de 2024, começando pela... Sr. Presidente, a apresentar o resumo da tesouraria, do Diário da Tesouraria, número 66, a 4 de 6 de 2024, as dotações orçamentais 913.256,25€, as dotações não orçamentais 1.048.249,41 cêntimos. Muito obrigado. Portanto, então, depois deste resumo de tesouraria, podíamos começar pela aprovação da ata referente à reunião ordinária de 14 de maio. Sr. Presidente, a propósito da ata, permite-me que faça alguns esclarecimentos que entendo importantes. Eu pedi, e já várias vezes também sugeriram, inclusivamente o Sr. Presidente da Assembleia, que sempre que, ao lermos a ata, damos conta de alguma falta, para avisarmos os serviços, para não ter que trazer à reunião de Câmara e evitar aqui mais contratempos e atender a tornar-se mais diligente esta correção, que não era correção neste caso, era a ausência do motivo porque foi retirado o assunto da reunião anterior e porque é que foi retirado. E na outra reunião também, a intervenção que eu tive acerca da reunião extraordinária. Isto, de facto, para quem nos está a ouvir, não é muito claro para se entender, mas eu pedi ao Sr. Presidente autorização para fazer aqui um breve resumo, até porque essa reunião, que não foi gravada, transpareceu para fora de uma maneira que eu acho que não foi a certa e que eu gostaria de repor aquilo que eu entendo ter sido a verdade dos acontecimentos aqui que tiveram aqui lugar. Se bem se recordam todos, foi um assunto em que as datas não estavam legais na aprovação do regulamento das praias do Azigo e que eu fiz essa advertência, uma vez que o período de consulta para quem quisesse acrescentar sugestões ainda não estava decorrido. Gerou-se aqui algum nervosismo da parte do Sr. Presidente, porque queria que fosse aprovado para poder diligenciar tudo o que já tinham preparado para a praia do Azigo. Falou com o responsável do documento pelo telefone, alterou um bocadinho o tom de voz e o modo como se dirigiu ao funcionário em questão, levou também a que, por outro lado, o Sr. Vereador Nuno Moraes também elevasse o tom de voz e ameaçasse sair da sala e, portanto, chegámos aqui a um procedimento já pouco digno daquilo que é suposto ser uma reunião de Câmara. E eu lembro-me que na altura eu disse que compreendia, e acho que todos os presentes se lembram do que eu disse, que compreendia a frustração do Sr. Presidente e a sua revolta em não conseguir aprovar uma coisa que tinha necessidade de ser aprovada naquela data, mas que não concordava nos moldes como se estava a dirigir e aquilo que estava a dizer ao funcionário. Pelos vistos, aquilo que saiu desta reunião para os funcionários, segundo pude saber depois, é que eu, de alguma maneira, concordei com o Sr. Presidente que a incompetência tinha vindo da parte dos funcionários. Não é verdade. Eu disse sim que compreendia o Sr. Presidente sentir-se frustrado por não conseguir aprovar o documento e tanto não disse isso que na última reunião eu até pedi para, na reunião extraordinária, onde de facto aprovamos legalmente o regulamento, eu disse que por aquilo que nos foi dado a ver e pela informação escrita, em momento nenhum o funcionário em causa tinha feito nada para além do que corretamente era pedido por lei. Penso que foi isso que aconteceu e se alguém tiver alguma dúvida, se ainda for possível recuperar as gravações, elas dirão de sua verdade. Portanto, éramos aqueles que estamos aqui na mesma e eu de facto advertia para a necessidade de quem conta um ponto, o ponto que não acrescenta o ponto ou se o acrescente que seja pelo menos verdade. E eu tenho a certeza que o Sr. Presidente e todos os que aqui estão sabem que aquilo que eu estou a dizer é verdade e foi assim que se passou. E, portanto, esta é a razão porque eu pedi à funcionária a Elvira para retificar aquilo que na ata não estava. Muito bem. Obviamente que essas considerações
É um direito que lhe assiste, obviamente. O que transparece das reuniões de Câmara para o exterior é muito estranho, porque, obviamente, que se sai daqui significa que não podemos ter confiança nas pessoas que aqui estão. Isto é muito mau, porque somos todos a desconfiar uns dos outros e é muito feio. Ao estar a levantar, olha, eu nem levantei essa hipótese porque eu não ouvi nada, mas ao levantar esse testemunho, porque no fundo é um testemunho, que se anda a dizer e que se diz aquilo que a senhora vereadora não disse, já agora aproveito para esclarecer que de facto eu continuo a manter o mesmo. Aquilo que a minha irritabilidade nesta situação foi porque eu ando a batalhar com isto e que fique aqui bem claro, e ainda bem que é transmitido, que fique bem claro que eu ando a batalhar com esta história de termos uma taxa a cobrar no asilo há anos, não foi há meses nem há semanas, foi há anos. A minha irritação é porque nós temos, de facto, este tipo de conduta nos nossos serviços e não é desejável. Porque eu digo-lhe uma coisa, isto acontece em serviços públicos, em serviços privados não aconteceria. E é lamentável que assim seja. E continuo a dizer, e direi, estou a dizê-lo publicamente para que não haja dúvidas, está a sair da minha boca. Eu nunca pactuarei com isto. E posso dizer que ainda hoje estive a conversar exatamente sobre este tema com a pessoa em causa e continuamos a cair na mesma tentação de empurrar com a barriga. Vocês sabem quanto é que isto acarreta em termos de prejuízo para a nossa sociedade, para a nossa comunidade? Muito dinheiro. E é por isso que nós somos sempre pequenos, somos pobres e queremos continuar assim. Eu não pactuo com isto. Sr. Presidente, deixe-me só acrescentar... Agora, obviamente, sim, que a minha revolta vai daí, e é bom que as pessoas pensem que eu sou uma pessoa muito tolerante, que sou uma pessoa boazinha, que sou, mas não consigo pactuar com pessoas que trabalham como o caranguejo, marcha atrás, isso não. Portanto, eu continuarei a ter essa conduta sempre com as pessoas. Se eu precisar um murro na mesa, dou. Agora, as pessoas têm que trabalhar, e quando nós temos planeamento, as coisas fazem-se. Quando não se planeiam, não se fazem. É isso que é lamentável. Mas pronto, ainda bem que tocou no assunto e ainda bem que estamos a ter uma transmissão pública, porque senão as pessoas nem saberiam do que se passa. Sim, porque, Sr. Presidente, eu sou de facto responsável por aquilo que eu digo, não por aquilo que as pessoas entendem do que eu digo. Isso já é uma interpretação mas isso foi aquilo que eu disse. Acho muito bem, é o seu direito. Aquilo que se passou foi exatamente Agora, não vier a ter saído daqui, isso é que eu acho. E como se recorda, nesse dia eu disse, não vamos perder a cabeça, temos de ter bom senso e encontrar uma solução que não lese o município. Nunca esteve em causa a competência ou não dos funcionários, porque não me cabe a mim fazer essa avaliação. Claro. Aquilo que eu percebi aqui foi aquilo que eu expliquei e o meu ponto de vista foi esse. A questão aqui é assim, eu até acho que ninguém está a pôr em causa a competência, é a celeridade como é que se fazem as coisas. Se as pessoas quiserem e tiverem vontade de trabalhar, fazem-se. Agora, também quando não temos vontade, arranjamos sempre obstáculos, entraves. Mas isso é assim, sabemos que é assim. Agora, eu não pactuo com isso. Eu já disse muitas vezes, eu já tive vários cargos de direção e comigo tinha que se trabalhar. Agora é evidente, quando nós estamos a trabalhar numa instituição como esta, com tantos trabalhadores, com tantos dirigentes, é óbvio que nós temos que delegar e ao delegar acreditamos que nós vamos ter respostas. Infelizmente não é bem assim, mas... Pois, é que eu de facto fiquei muito surpreendida por esta questão ter saído ainda antes de existir a ata, e na ata nem sequer é referido isto, portanto, as informações não voam. Como é que este assunto sai para fora desta maneira distorcido, quando eu nunca disse que era a favor daquilo que o Sr. Presidente estava a dizer ao colaborador em questão? É de facto insólito. Mas também, se alguém está à espera ou ficou desiludido com a minha atitude, que eu achei que foi sensata e ponderada, eu devo dizer a quem se desiludiu que eu não estou aqui a mando de ninguém para assassinar caráter de ninguém. Claro. Eu estou aqui para exercer a minha função como vereadora na oposição o mais dignamente que eu possa, que eu conseguir, e aquilo que a educação que me deram permitir. E muito bem, e faz isso muito bem. Também não podemos considerar nem confundir educação com exigência. Eu gosto muito de rigor e cumprimento. Quando assim não é, irrito-me. Tenho esse direito. Mas pronto.
Fica essa nota, mas também fica uma nota de tristeza por isso ter saído daqui desta reunião. Portanto, alguém aqui, e depois, pior do que isso, distorce o que sai da reunião. Pois isso é que é o grave. Isso é que é mau. Pronto, mas enfim, ficamos por aí. Relativamente à aprovação da ata de 14 de maio, portanto, aprova-se. E a aprovação da ata referente à reunião extraordinária de 16 de maio. Também. Muito bem. E agora passamos então à intervenção dos membros do Executivo. Sr. Presidente, permita-me que, antes da ordem do dia, que queria colocar algumas questões. Temos a alteração do mapa de pessoal e eu tenho aqui uma dúvida que se calhar fui eu que não consegui encontrar, mas não, nós aprovámos o concurso para um lugar de historiador e outro para um lugar de antropólogo. E eu não consigo encontrar na página do município o normal procedimento deste concurso. Efetivou-se, foram publicitadas as notas, não consigo encontrar. Não. O senhor, o doutor João explica. Foi aqueles dias que eu não estive cá, foram 4 dias. Doutor João, precisamos de som. E nesses dias o que é que aconteceu? Houve a alteração do mapa pessoal. O mapa pessoal ia ser elaborado. Quando o mapa pessoal foi elaborado, houve ali falou-se com os conselheiros concursais para ver em que divisões eles iam cair. Foi essa situação. E acho que essa reunião teve o Sr. Presidente até com Catarina, com a doutora Catarina, certo? E foi essa a razão, talvez porque não estão a encontrar, porque o procedimento estagnou neste momento. Não quer dizer que ele não prossiga, ele vai aparecer de imediato. Mas não há prazos para prosseguir após a aprovação do mesmo? Até porque eu vi que já tinha o júri constituído e tudo. Há prazos indicativos, mas não são prazos peremptórios. Eu pensei que tivesse a ver com o presidente do júri, que era na altura o Dr. João Fraga. Pensei que tivesse a ver com a saída dele. Se me fala nesse procedimento concursal, teve a ver mesmo com o presidente do júri. O que é que aconteceu? O Dr. João Fraga cessou as suas funções como diretor, houve uma mobilidade para as finanças, que a técnica, recordem-me o nome de Susana, e houve também a pedido de escusa, por outras razões, da trabalhadora, a engenheira Belisa. Ora, sendo assim, o júri ficou só com 2 elementos, pelo que foi necessário constituir um novo júri. Daí a razão pelo qual ainda não está. Aliás, deve estar assim no Diário da República. A partir do momento em que sai, no Diário da República vai ser tudo. Mas este concurso é para continuar, certo? Sim, é para continuar. E outra questão, Sr. Presidente, tem a ver com o Conservatório de Música, ao que julgo saber também, já foi constituída a associação, já foi atribuído o apoio financeiro, que foi pedido, já foi submetida a candidatura ao Ministério da Educação, já foi cedido, penso que um espaço provisório no agrupamento de escolas para a instalação do conservatório. Eu peço desculpa, vamos corrigir. Não é um espaço provisório, a maioria das instalações são no edifício SAIDA. Então a informação está errada, porque na entrevista que eu vi, penso que a diretora, a presidente da associação, que está numa entrevista, diz que o espaço provisório foi cedido pelo agrupamento para poderem as instalações funcionarem lá. Mas as instalações principais do conservatório são no edifício SAIDA. Então, mas fala... Aliás, a avaliação foi feita pela equipa da DGESTA no SAIDA. Então já fizeram a avaliação do espaço? Claro, nos 2 locais. Mas depois, nessa mesma entrevista, também diz... Que, aliás, é impossível o conservatório funcionar exclusivamente no agrupamento de escolas, principalmente pelo horário, porque a disponibilidade do horário foi só às quartas-feiras. Então diz que vai ser em regime articulado? Sim, turmas articuladas, sim. Com o ensino formal e depois irem para o SAIDA para ter. Exatamente. Pronto, última questão. Os instrumentos quem compra? É a Câmara, é a Associação, é o Conservatório ou são as famílias? Há um subsídio para a compra de instrumentos. Neste momento, o primeiro instrumento, que é um piano, já está adquirido.
Foi Mas através de depois- uma subvenção do município que atribuímos à associação para gerir. Mas o conservatório vai ter que ter muitos instrumentos, assim como funcionando no SciDap vai ter que ter funcionários e vai ter que Certo. ter professores, vão Certo. ser pagos por quem? Isso, enfim, é uma candidatura em curso, como vocês sabem. Com essa candidatura eles podem comprar instrumentos, podem pagar a professores, enfim, tudo isso é... Já dizia, Não, é óbvio que nós somos parceiros, não somos sim, dizia na financiadores. entrevista que provavelmente estariam em funcionamento em setembro. Então Sim, presumo que a ideia. candidatura já foi aprovada? Não, a candidatura não será aprovada antes de, penso que de julho ou agosto. Então há de ficar um bocadinho apertado para estar a funcionar Não, em só para ter setembro. uma ideia, quando decidimos comprar o piano, comprou-se num dia. E em 2, 3 dias o piano estava aí. E era um piano. Não estou a referir-me só ao piano, estou a Sim, referir-me eu estou a falar- eu a estou a falar de um toda a instrumento. logística humana e material que é preciso Sim, para uma isso- escola não, avançar. Isto está tudo Não é? precavido já. Ainda bem. A parte logística, inclusive, de recursos humanos necessários para administrar essas aulas, está toda prevista já. Pronto, última questão, Sr. Isso faz Presidente. parte do plano entregue à DGEST. Muito bem, aguardemos então. Última questão, penso que não estarei errada, semana passada o Sr. Presidente fez mais uma visita à República Checa. Sim, fiz. Pronto, nós gostaríamos de saber qual foi o objetivo da visita. Eu digo-vos qual é o objetivo e depois isso constará de um relatório que eu vos quero enviar. Muito bem. E trarei aqui a... Esse era o procedimento que devia ter sido feito desde o início. Se bem que até há câmaras que fazem esse Sim, prévio conhecimento aos vereadores Não. para onde vai o Sr. Presidente, o que vai fazer e o que é suposto trazer lá e os gastos que tem e quem o acompanha. Sim. Portanto, acho muito bem que faça os relatórios. É. E para já é só. Mas relativamente a isso, posso-vos já dar nota. Isto é um projeto de cooperação nacional, é a nível nacional. Posso-vos dizer que foram, neste caso, 5 galos do norte e do centro do país. Foram vários presidentes de Câmara que têm cargos semelhantes ao meu, neste caso, de presidente da Destec. Foram técnicos. Aqui da nossa região, para vocês terem ideia, portanto, a representar a Destec, fui eu como presidente, foi o Dr. João Gonçalves da Carrazeda como vice-presidente, foi a doutora Júlia Rodrigues como membro da direção e foram 2 técnicos. Portanto, foram 5 pessoas na nossa delegação. Outras delegações, no total a delegação era composta de 24 elementos, portanto havia delegações mais numerosas que a nossa e obviamente que este projeto de cooperação que se sustenta nas boas práticas do E3G, portanto estamos a falar de geoconservação, boas práticas inclusive de proteção de florestas e proteção civil, se quisermos também, em que nós fomos vivenciar uma região protegida, uma zona protegida da Unesco desde há 50 anos e no centro da Europa abrange 2 territórios e portanto, isso permitiu-nos ver de que forma, com investimentos naturais, eles conseguiram restituir o património perdido. É evidente que não se compara aos nossos. Estamos a falar de poucos hectares. Não é? Aqui nós tivemos incêndios bem mais catastróficos. Mas, de facto, eles estão a fazer um excelente trabalho baseado em florestas que são distintas das nossas, mas nós temos um geoparque, eles têm parques naturais, que é cá que nós, que é transfronteiriço e, de facto, estão a fazer uma reativação, mas melhor do que isso, não têm as restrições que nós temos em termos de natureza, da proteção de natureza, e conseguem ter sustentabilidade em termos de proteção e sustentabilidade em termos económicos. Portanto, tudo isso constará de um relatório que eu depois vos quero trazer e distribuirei.
Portanto, só não trouxe hoje porque é muito recente, nem ninguém ainda apresentou o relatório. Portanto, e nós iremos, obviamente, ter aqui um relatório consensual de todas as pessoas envolvidas. Estou a falar daqui, só do nosso território. Portanto, e o território envolvido foi a região centro e região norte. Portanto, houve 3 galos da região centro e 2 da região norte. Portanto, é um consórcio internacional e penso que isto traz sempre vantagens e, obviamente, eu irei dar conta, como eu disse, desse relatório. Muito bem. Mais alguma questão antes da ordem do dia? Ok. Então, passamos à questão da ordem do dia, propriamente, nos órgãos da autarquia. Nós temos no primeiro ponto, para dar conhecimento à Câmara Municipal, a nomeação em regime de substituição dos cargos de direção e primeiro e segundo grau dos chefes de divisão municipal. Depois, no segundo ponto, é a deliberação sobre a primeira alteração do mapa de pessoal 2024. Sr. Presidente, boa tarde a todos e quem nos está a ver lá em casa. Em relação a esta situação, e uma vez que, ou seja, de acordo com o que já tínhamos falado em reuniões anteriores, quando este assunto veio à baila, a questão das alterações orgânicas, que somos contra, ou seja, achamos que é uma alteração orgânica feita, vamos lá, à sua medida, por si, de acordo com as percepções, as variadas percepções que tem tido ao longo do seu mandato sobre o organigrama da Câmara, vai mudando conforme lhe parece. E, portanto, tendo em conta isso, iremos votar contra esta alteração do quadro de pessoal, como já tínhamos feito em relação ao mesmo assunto em reuniões anteriores, e, portanto, é a justificação só do nosso voto contra, porque achamos que, como já dissemos, e é uma coisa simples, achamos que o capitão do barco deve saber quando é que o deve levar e andar aqui conforme os ventos. Não é boa política e, portanto, o nosso voto é contra. Muito bem, quanto a isso, permita-me que lhe justifique. É verdade que é um mapa feito à medida, sim senhor, e é feito à medida, como disse, do capitão. O capitão, por vezes, pode cometer erros. E quando as coisas não funcionam, como eu já aqui disse hoje, temos que as fazer funcionar. Sim, e obviamente o capitão mete erros, o barco normalmente naufraga. Não, mas neste caso não naufraga, é que eu não deixo. Não. Portanto, eu não deixo naufragar e, obviamente, com essas responsabilidades tenho é que encontrar, mas isso é normal. Em todo o lado existe assim, não é? É na linguagem futebolística, é na linguagem técnica que vocês queiram, até nas maiores empresas mundiais, não é? Isso acontece. Nós temos pessoas muito boas, que hoje são muito boas e depois vamos a descobrir que, afinal, até há pessoas condecoradas, como vocês sabem, são condecoradas e logo a seguir são condenadas. Portanto, isto são erros de pessoas até que às vezes estão no governo e até nas mais altas instâncias. Mas, como vê, nós conhecemos os nossos erros, mas temos que os corrigir. Mal é de quem não os corrige e deixa o barco andar à deriva. Sr. Presidente, eu só faço votos que daqui a uns tempos não venha outra alteração com a entrada de um diretor. Com a entrada do diretor? Supostamente, mais uma alteração ao... Bem, vocês sabem mais do que eu. Não, só estou a dizer isso. Acho que estamos a um ano e pouco do final do mandato, espero que não haja mais alterações nesse sentido. Sim, mas alterações pode haver, não é isso? Como sabem, aliás, basta ter essa vontade. Vocês veem como é que o vosso governo tem feito. Só porque sim, apetece uma equipa que está a trabalhar bem, como a equipa da saúde, não é comparável. Mas só porque não cumprem aquilo que lhes pedem, não é vamos comparável. demiti-los. Não é comparável. Não, Sr. Presidente. Aquilo que o senhor está a dizer justifica aquilo que o Governo está a fazer. O senhor quer se reunir das pessoas em quem tem confiança e que sabe que vão garantir bom trabalho. Sim, a confiança, mas eu isso aí não e não é comparável. O Governo entrou agora, está a arrumar a casa, o senhor não. Não, é uma confiança política. O senhor tem a casa desarrumada há mais vários anos, então. Olha, ainda bem que a tenho desarrumada, porque está a funcionar bem, e conseguimos pô-la a funcionar bem. Isso já depende do ponto de vista. Está tão bem que funcionou na sua ausência, portanto, normalmente é bom sinal quando o líder não está. Isso é fantástico, na minha ausência que... Pois, só que o senhor veio a seguir e a primeira coisa que faz é uma alteração orgânica, não se consegue entender muito bem. Não, foi antes da minha ausência, tem que ser correto.
Não, desculpe, eu posso Não, mas estar- a alteração... Eu não bebo, não fumo e não me meto em tanto é que substâncias ilícitas, mas acho que foi depois da sua tanta ausência. Tudo o que motivou... As alterações orgânicas foram tudo depois... o que motivou, mas tudo o que motivou isto, o que é que Então, foi? não vamos Vocês entrar sabem em conversas, o que é é que assim, motivou isto? tudo o que motiva as pessoas, portanto, ausenta-se durante um mês e meio ou 2 meses, ou que raio foi, depois vem e muda e troca tudo. Eu até lhe vou dizer uma coisa que normalmente acontece. Sim. Normalmente, nestes casos, o bom senso até diz que a primeira cabeça a ser cortada, ou pelo menos por uma questão de honra, uma vez que Vossa Excelência não tem um espírito oriental, Sim. normalmente é do líder. E depois, o novo líder, que já estava também cá, o novo líder toma a iniciativa de então colocar as pessoas de confiança dele, que fosse, no fim de contas, o que o governo português também fez, o novo governo português, tanto é que também fez. Vossa Excelência não, apareceu, ou seja, passado 1 mês e meio da sua introspeção política, voltou à Câmara e diz, eu vou mudar isto Não, está a deturpar as coisas, não deve fazer Estou. isso, porque isto está a ser uma transmissão em direto. Estou a dizer alguma Está. coisa que é mentira? Está. Estou, não estou, não. Está. Como é que começou este processo? Diga-me uma coisa. Sabe perfeitamente que havia 2 diretores de departamento. Significa que os diretores de departamento cessaram funções Mas isso, durante o período de campanha política. Não, desculpa. Senhor Não Presidente, subvertamos os 2 as coisas. diretores de departamento cessaram funções em dezembro. Não é por haver Mas uma eu digo, transmissão Sr. em direto que Presidente, você não agora vá está a por aí, que tentar eu não sou- manipular isto, Não pelo sou amor de artista de Deus. espetáculo, nem o pretendo Pois por isso ser. mesmo, sou, nem o não pretendo precisamos ser. disso. Os 2 diretores de departamento cessaram funções em dezembro. A Então. Câmara esteve a trabalhar perfeitamente bem sem os diretores. Tendo em conta a lei Sim, orgânica, sim. o que deveria ser feito era, se continuasse com a mesma lei orgânica que era o normal, era abrir concurso para novas pessoas para entrarem para esses cargos. Sim. O senhor esteve ausente, passado 1 mês e tal, veio e disse assim, não senhor, agora muda a lei orgânica, deixa de tanto haver, entra mais isto, aquilo, aquilo outro. Não Ou mudou seja- lei orgânica nenhuma, não mudamos absolutamente nada. Não estamos os dois sintonizados hoje, não vale a pena. Hoje não vale a pena. Não, vale a pena Não, sempre. não vale, que o senhor parece Agora que é não está a entender o que eu assim. estou a dizer. Não. O que eu digo é que não tem nada a ver com aquilo que está a utilizar. Pronto. Os argumentos que estão a O utilizar. nosso voto é contra e não vale. Muito bem, mas acho muito bem que votem contra. Aliás, é um direito que vos assiste, não é? Ainda bem, porque somos nós que estamos a governar, é natural que vocês Muito bem. não concordem. Não é? Claro. Não concordamos com aquilo que não Apenas estamos a fazer o concordar. mesmo, que são os princípios da vossa governação a nível nacional. Portanto, não é nada transcendente. Mas está bem, então, ora, votamos favoravelmente com os votos contra da variação da oposição. Relativamente ao ponto 3, deliberação sobre a composição do júri de recrutamento para cargos de direção intermédia de segundo grau. Pela mesma razão. Votamos contra. Pela mesma razão, ok. Passando à unidade de inovação, modernização, empreendedorismo e gestão estratégica. Ponto 4. Deliberação sobre o regulamento municipal para a concessão de incentivo fiscal à aquisição de habitação por jovens no Concelho de Macedo de Cavaleiros. Conhecimento do direito à isenção de pagamento de IMT. Sim. Ponto 5. Deliberação sobre o conhecimento do direito à isenção de pagamento de IMT, semelhante ao ponto 4. Penso que podemos Sim, votar da sim. mesma forma. Na divisão de Educação e Desporto, no ponto 6, deliberação sobre a proposta de denúncia do protocolo de assistência à Junta de Freguesia de Chacim do imóvel onde funcionou a EB1 de Sobreirão. Sr. Presidente, qual é o objetivo? Já sabe para qual é a Sim, futura é venda utilização? mesmo do imóvel. Mas já há interessados? Sabe qual será a É, futura? vai ser posto em asta pública e quem quiser comprar, posso lhe dizer que há já interessados, sim. Mas está a pensar repetir este procedimento em situações semelhantes do património do município? Sim, sempre que possível, para não acontecer o que acontece com o Ecoparque de Salcelas, como vocês sabem. E é isso que nós estamos a fazer. Vocês, só para terem uma ideia, dão uma volta pelo Concelho e todo aquele património que não está cedido nem protocolado para o município está a degradar-se e derrocada. Dou-vos o exemplo da Casa da Floresta da Sobreda, por exemplo. E isto é realmente inaceitável. Portanto, nós o que queremos com isto, não tendo nós capacidade para recuperar,
a intenção é que haja alguém que possa recuperar e evitar que haja esta degradação do património. E, ao mesmo tempo, nós encaixarmos alguns dividendos financeiros para equilibrar as nossas contas. Nós, politicamente, não defendemos a ideia de nos desfazermos do património, portanto, vamos-nos abster nas duas... Sim, mas eu vou já expliquei o porquê. Sim. Isto não é desfazer. Nós podemos desfazer deste património, que não controlamos, nem, neste caso, não houve interesse por parte da freguesia, mas nós também temos adquirido património, como sabem, para outros fins. Mas dou o exemplo do Piaget, dou o exemplo daqueles terrenos para urbanização junto da central de caminhonagem, aqueles que eram de propriedade da família Salgado, também da família Catita e por aí fora. Temos feito algumas aquisições. Isto tudo, pronto, são opções estratégicas. Apenas isso. Não me parece bem é que haja degradação do património desta forma. É degradação de tudo. Não é? Desculpe, Sr. Presidente, só uma coisa que eu não estou a entender. O ponto 6, referiram-se agora ao ponto 6 ou ao ponto 7? Não, eu estava a falar do ponto 7, peço desculpa, eu adiantei. Mas eu estava-me a referir aos dois, por isso não tem mal. Pois, eu adiantei. Pronto, só dei o exemplo do que estava a acontecer e passei para o ponto 7, mas Sim, pronto, sim. Vocês perceberam. Pronto, o ponto 7, exatamente esse também, o objetivo é esse, que é a proposta de alienação do imóvel. Posso? Sim. Eu gostava de lhe lembrar aqui, e por causa disso é que nós nos vamos abster, porque realmente as políticas não são iguais e temos ideias diferentes em relação a este assunto. Eu recordo, e relembro, não sei se você é conhecedor disso, se vocês conhecem, é conhecedor disso, peço desculpa, a Câmara Municipal da Alfândega da Fé, aqui há uns largos anos atrás, reabilitou a maioria das escolas primárias que estavam portanto, abandonadas, transformando-as em turismo rural. Mas depois fez uma coisa que eu achei uma ótima ideia, que foi, para não ser concorrencial em relação aos agentes particulares que também têm essa atividade, fez concursos para exploração desses mesmos espaços. Fez o dinamismo e dinamizou, e se trouxe gente de fora às aldeias e criou uma dinâmica muito engraçada. E permitiu que nas próprias aldeias começassem a aparecer também outros espaços de turismo e de habitação. E, portanto, também um bocadinho aqui o que nos parece é que a venda de património não é boa política. Se calhar uma boa política e uma estratégia adequada seria a revitalização desse mesmo património. E, portanto, começamos aqui já, vamos abrir uma caixa que não sabemos onde vai acabar, porque não tarda nada, vão cair pedidos na autarquia para aquisição do imóvel A, B, C ou D. Portanto, acho que não é boa política, não queria deixar aqui de reiterar essa posição, mas de qualquer das maneiras pedi à Vossa Excelência que antes de realizar esta venda ponderasse realmente se este é o caminho que quer, portanto é que a seguir, porque há uma questão que é esta, Sr. Presidente, e o Sr. sabe bem disso que é verdade. É assim, por mais que queira vender isto, eu não sei qual é o preço que isto vai ter, mas andará por volta dos 30, 40 mil euros, o que for. Portanto, para a autarquia é um valor que acho que não é exorbitante. Para quem pagou por um ano de projeto de um pavilhão, 80 mil euros e não há projeto nem há pavilhão, desculpe, tinha que dizer isto. Acho que vender este património, enfim, esperávamos talvez de si outras questões, até uma vez que foi à República Checa, que viesse com ideias de como é que na República Checa fazem com o património do Estado da autarquia que está abandonado. Eu explico. Vendem também. Vendem e incentivam os privados. Eu dou-lhe um exemplo de um hotel estatal, precisamente porque estava muito localizado numa zona pouco acessível, não tinha viabilidade económica. Só que ali
não existe este processo de não abertura a novas ideias. Eu sou apologista e vocês vão ver, apesar de ser socialista que eu sou apologista das leis de mercado. Abrir aos privados, porque ao estarmos a abrir aos privados, estamos a incentivar pessoas com capacidade de inovação sem estarmos dependentes dos vícios, que aliás foi o que eu disse. O que me constrange é a inércia e os vícios dos serviços públicos. Sabemos disso. E funcionam mal, quer queiramos, quer não. Por alguma razão, os grandes países que estão neste momento no topo da hierarquia económica mundial foram aqueles que optaram por deixar a economia comunitária e passar para uma economia de mercado. É assim que se funcionam as coisas, quer queiramos, quer não. E a República Checa, já agora dou-lhe o exemplo, quando adotou estas medidas, conseguiu passar-nos economicamente. Está a dar passos mais largos do que nós. E nós temos que aprender com estes países. Acredito que é verdade. E eu sei, com a vossa conduta e a vossa doutrina social-democrata, vocês não estão a favor deste tipo de conduta. Mas a sua já está próxima do socialismo um bocado liberal. Já está a ficar um bocado socialista liberal. Eu sou um socialista inovador, dinâmico. Portanto... o seu ventrículo esquerdo já está a PSD. O seu ventrículo esquerdo já é cor de laranja. Não é laranja, é mesmo vermelho. É azul, a iniciativa liberal é azul. O meu é mesmo vermelho. Não, mas o que eu quero é que realmente nós possamos mudar o paradigma do nosso Conselho. Porque nós não podemos continuar, vocês sabem aquilo que me refiro. Nós somos uma autarquia com demasiados funcionários dependentes do Estado. É verdade. Como é que é isso? É. Eu repito lá que eu ainda não consegui entender. Nós somos uma autarquia com demasiados funcionários dependentes do Estado. Então, diga-me, obrigatoriamente. Quantos é que meteu desde que está cá na Câmara? Eu meti, olha, quero que eu lhe diga, entre os que saíram e os que entraram, estamos com déficit de funcionários. De certeza. De certeza. Temos mais, porque com os que entraram pela educação. Eu pedi ao Dr. João, se não se importasse, na próxima reunião de Câmara nos trouxesse, desde o início do mandato do Sr. portanto, que é Presidente, dentro dos funcionários que saíram e dos que entraram, se existe déficit ou não. Se não se importar. Claro. Para nos dizer a relação. Porque eu não consigo entender esta frase. Não, mas podem entender. Não, agora, entender. que fique bem claro que nós agregamos funcionários das escolas. Não vamos eu nem contar estou com a esses. pôr esses. Pois. E se o senhor recebeu dinheiro por os receber? Nem estou a pôr esses. Não, os que entraram por concurso público. Sim. Ok? E os que saíram da Câmara de modo próprio pelo seu pé, acho que não há um déficit, pelo contrário. Pronto. Se me puder trazer esses dados, eu agradeço. Mas vamos ver, ok. Porque essa frase é uma frase assassina, desculpe lá para os funcionários da autarquia. Desculpe, não estou a perceber. Eu acho que sim, estar a dizer que são funcionários públicos, quase que a Câmara é um berçário. Não, assassino é esse argumento político. Não, desculpe, não é argumento político. Não está a perceber o que eu estou a dizer? Não estou. Eu estou a apelar às pessoas que devem trabalhar. As pessoas devem trabalhar, não temos que ter funcionalismo público dependente excessivamente. Sabe como é que funcionam as autarquias deste país de tão lucro? Quer que eu lhe explique? Não quer que eu lhe explique? Eu quero que me explique. Contratam serviços a privados. Que era isso que devíamos fazer. Devíamos ter o essencial funcionários e não ter funcionários dependentes. Sabe, a maior parte dos funcionários que têm entrado ultimamente são razões sociais, apenas sociais. E nós temos que assumir esse papel, obviamente. Mas não está correto. São pessoas que nem têm capacidade de trabalho. Sr. Presidente, eu nem lhe vou responder a isso. Desculpe lá. Não tem, aqui, mas deve responder. Não vou, porque eu estou-me a conter para não lhe responder, professor. Desculpe, como em meio agrícola, cada sachadela, cada minhoca. Sim, e o senhor manda cada minhoca cá para fora, que eu digo-lhe, eu até estou de facto dizer que a Câmara contrata porque tem caridade social, eu desculpe lá. É assim, a Câmara contrata, tem que contratar, porque tem uma estratégia para contratar gente para determinadas áreas da sua intervenção, para as quais precisa de gente,
que foi o que, Ouça, que foi. eu ainda Que a bem... senhora vereadora lhe perguntou há bocado, porque o senhor diz Ainda precisamos bem. de um historiador urgentemente, Sim. precisamos de um antropólogo Sim, urgentemente, sim. e nós votamos a favor, Sim, e já perguntamos onde é que está o historiador, onde é que está tanto é que o antropólogo. Não é tão urgente assim. não é tão Portanto, urgente. É urgentíssimo. oh, valha-me Deus. Vocês, mas porquê que vocês querem eu não bebo, manipular? não fumo e não Porquê meto em que nada. Eu vocês não consigo entender o que é que está a mas porquê passar que vocês aqui. querem manipular esta Eu não informação? estou a manipular a informação. Não podem. Agora, vocês querem dizer que não há empregabilidade de cariz social? Vocês querem dizer às pessoas que têm dificuldade em sobreviver aí no meio que nós não os admitimos Presidente, para os ajudar, as A única famílias? caridade, o único emprego Ai, vocês não que há cariz fazem isso. social, desculpe. Se calhar é a única diferença entre caridade. os sociais-democratas e os socialistas. Não vá por aí, Temos Sr. cuidado Presidente. com essas Sr. situações. Presidente, a única contratualidade que há de cariz social que se pode enquadrar são aquelas pessoas que nos são veiculadas pelo IFP. Todas as outras que são contratadas pela Câmara, Sim. são contratadas mediante concurso público, Claro. mediante as suas competências, Claro. e o senhor não pode dizer o que estava a dizer que é com cariz social, não é. Não, porquê? Porque não? Porque são contratados os melhores. Não pode dizer o que está a dizer. E ouça lá, e nesses melhores, nós estamos a falar agora de funcionários, Pronto, olha, eu não funcionários operacionais, por exemplo, assistentes operacionais. Vocês vão me dizer que nos assistentes operacionais todos eles são licenciados? Não, Sr. Presidente, não Então, vamos então fazer essa desculpe lá, do que é que conversa. estamos a falar? É óbvio que esses argumentos a mim não me servem. Nós sabemos perfeitamente que muitas pessoas que se candidatam ao cargo de assistente operacional são pessoas com dificuldades sociais. A maior parte deles. Quer que eu lhe diga mais? Mesmo os que se candidatam com licenciatura a esses cargos, e sabe disso, todos nós sabemos, o que é que eles se candidatam? Com licenciaturas. Pessoas que trabalham em caixas registadoras. Sr. Presidente, E porquê é que querem todas ser as vezes- assistentes operacionais? Porque têm dificuldades de sobrevivência. É óbvio. Sr. Presidente, o senhor consegue... É uma incorreção. A pescadinha... Não, é o que acontece de facto. Não estou a dizer mentira nenhuma. Toda a gente sabe que é assim que acontece. E Toda a você gente- também sabe toda disso. a gente Olha, nem lhe vou precisa de um nem, emprego. eu até lhe dava um exemplo. Claro, ora, aí está. Agora não imagine, pode nós dizer temos que a Câmara- Não pode famílias. dizer que a Câmara Nós é temos um asilo. famílias, diga-me uma coisa, temos famílias. E obviamente que eu até se acham que para mim seria até um critério de desempate. Em circunstâncias iguais, de nota igual, uma família com um agregado familiar de 3 ou 4 pessoas, em que se nenhum deles trabalhasse, tivesse trabalho precário, isso seria um critério de desempate. Isto é a minha opinião, mas pronto, vale o que vale. Mas isto, eu podia lhe dar nomes até, e você sabe disso. Não, Pronto. vamos. Portanto, não vamos por aí. Mas já passou, passamos ao ponto 8, deliberação sobre uma proposta de apoio financeiro em 2024 às atividades esportivas e recreativas do Boar Parapente Clube. Sim. Depois, no ponto 9, é uma ratificação de despacho no pedido de apoio para a realização da prova Challenge do Corso, na Associação Dirijó Mais Jovem. Também igual. No ponto 10, uma ratificação de despacho, um pedido de viatura municipal pesada de passageiros, à Associação de Pais Encarregados de Educação de Macedo Cavaleiros. Na divisão de Cultura e Turismo, um pedido de transporte para a Associação de Grupo de Caretos de Podência, é para liberar. E no ponto seguinte, é semelhante, mas para o Grupo de Caretos das Arcas, e neste caso uma ratificação de despacho. Portanto, já. Na divisão social, temos 2 deliberações semelhantes sobre o programa Macedo Cuidar Mais, no apoio da aquisição a medicamentos, portanto, para deliberar. No ponto 15, é um pedido de transporte para uma colónia de férias em Vila do Conde, para o Centro de Dom Abílio Vaz das Neves. No ponto 16, liberação também, sobre um pedido de transporte para o Centro Social e Paroquial de Santo André de Moraes. No ponto 17, é também um pedido de transporte, de apoio à caminhada solidária CSIF Celacor, das freguesias de Sesuf, Lamas e Cortiços. No ponto 18, deliberação sobre a homologação da lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos no programa Macedo Habitar.
A divisão jurídica e administrativa, ponto 19, liberação sob motivo de indemnização por danos sofridos em viatura particular. No ponto 20, liberação sobre rendas em atraso ou abandono do locado e ou abandono do locado. No ponto 21, liberação sobre o pedido de autorização para uma ocupação de via pública, que é a realização de manifestação religiosa em Melos. E no ponto 22, ratificação dos pais para a realização de manifestação religiosa no Lombo, também pedido de autorização de ocupação de via pública. No ponto 23, também no Lombo, ratificação dos pais no pedido de autorização prévia para lançamento de fogo de artifício. Na divisão do urbanismo, ponto 24, deliberação sobre as comissões de vistoria, regime jurídico de urbanização e da edificação. No ponto 25, deliberação sobre um parecer para a construção de regime com propriedade num processo de obra particular em Portinha da Porta, Lagoa. É o pedido dessa certidão de propriedade. Isso é para indeferir. Hã? A proposta é para indeferir. É de indeferimento. É um indeferimento? Indeferimento. Ok. Pronto, então é para indeferir. No ponto 26, deliberação sobre a construção do armazém, emissão de licença no lote 86 da Zona Industrial Macedo de Cavaleiros. Na divisão de gestão e planeamento, é um pedido de pagamento fracionado de dívida de água. E no ponto 28, na divisão de obras municipais, deliberação sobre a aprovação do projeto de execução da reabilitação dos 32 focos do bairro da Alegria. E depois temos assuntos a aprovar em minuto. Muito bem. Não sei se há alguma intervenção do público, não. Assim sendo, desejamos uma boa tarde a quem nos está a ouvir e damos por encerrada a reunião ordinária de 4 de junho.